Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022. Estamos ao vivo para todo o país. Esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. E eu quero sua companhia a partir de agora, porque nós vamos com nossos destaques do jornal desta sexta. A inflação, que analisa a variação de preços dos produtos quando saem das indústrias, avança 1,21% em julho. A alta foi mais acentuada que a do mês de junho. Os números do Índice de Preços ao Produtor foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. Números do DIEESE destacam quase a metade das negociações salariais fechadas no mês de julho entre empresas e trabalhadores não garantiu aos funcionários as perdas que vieram ao longo de 12 meses de avanço da inflação. Oportunidade, o IBGE anuncia novo concurso público com oferta de vagas temporárias para trabalhar no censo 2022. No Pauta Aberta de hoje, a gente também destaca o pedido do Papa Francisco em entrevista a um canal de TV para visitar a Coreia do Norte e para trabalhar pela paz. Você vai ver o ataque assustador de uma raposa a uma mulher que falava ao telefone num bairro de Nova York. E a trabalhadora que, de forma inusitada, conseguiu escapar de um assalto na zona norte do Rio. O que as câmeras de segurança mostram parece até brincadeira de esconde-esconde. No que os bandidos anunciaram que levariam o celular, ela não teve dúvidas, descobriu o esconderijo embaixo de uma van. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta desta sexta já começou. O Índice de Preços ao Produtor, o chamado IPP, que mede a variação dos valores dos produtos na saída das fábricas do país, registrou inflação de 1,21% em julho deste ano. A taxa é superior ao 1,01% medido no mês de junho e inferior ao 1,86% este último de julho do ano passado. Os dados do IPP foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. Com o resultado de julho deste ano, os produtos industrializados, ao saírem das fábricas, acumulam altas de preços de 11,46% no ano e de 18,04% em 12 meses. Das 24 atividades industriais pesquisadas pelo IPP, 17 tiveram inflação, com destaque para os alimentos, papel e celulose e refino de petróleo e biocombustíveis. Por outro lado, 7 atividades tiveram deflação ou queda de preços, com destaque para a metalurgia. 3 das 4 grandes categorias econômicas da indústria apresentaram inflação. A maior taxa foi observada nos bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos. Os bens intermediários, isto é, os insumos industrializados usados no setor produtivo, tiveram alta de 1,08%, enquanto os bens de consumo semi e não duráveis apresentaram aumento de preços de 1,51%. Os bens de consumo duráveis tiveram deflação de 0,01%, segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE. A economia do nosso país, né, na busca por um ponto de equilíbrio, ainda há muitas variações de preços. Olha só, um levantamento feito pelo DIEESE destaca de todos os reajustes salariais concedidos no mês passado, mês de julho, quase a metade não recuperou as perdas com a inflação de 12 meses. O DIEESE informou que 48,1% dos reajustes salariais negociados no mês de julho não garantiram aos trabalhadores as perdas que vieram com a inflação. De outro lado, 33,2% dos reajustes garantiram recuperação das perdas dos últimos 12 meses. Os reajustes garantidos acima da elevação média de preços no país em julho agora de 2022, foram registrados em maior quantidade se comparados com os reajustes mais vantajosos ao trabalhador concedidos no ano passado. Em julho do ano passado, apenas 17% dos reajustes salariais ficaram acima das perdas da inflação daquele período. Num olhar dos analistas, agora para o retrato do mês de agosto, a situação é mais preocupante.
A prévia de agosto, a partir de informações do boletim FIPE, destaca que 78,3% das negociações ficaram abaixo dos números da inflação no país. Ainda são negociações, mas infelizmente não é uma informação e uma expectativa muito otimista ao trabalhador, que precisa retomar aí as perdas, com o avanço, acentuado aí da inflação nos últimos 12 meses. E com a Copa do Mundo se aproximando, os torcedores já estão preocupados com alguns itens que seriam indispensáveis em dias de principalmente da seleção brasileira. Estamos falando do tradicional churrasco e da cervejinha, que anima a torcida. O problema é o preço de tudo isso, que vai pesar muito mais no bolso do consumidor. Que tudo está mais caro, não há dúvida. E com a chegada da Copa do Mundo, os preços estão indo às alturas. Quem faz questão de colecionar as figurinhas dos craques da Copa 2022 levou um susto. O valor dobrou em relação à última edição do Mundial. Mas o torcedor que deixar de lado o álbum da Copa também vai sentir com força o peso da inflação na hora de comprar a camiseta da seleção brasileira, a carne, a cerveja para o churrasco nos dias de jogos. Porque tudo ficou quase 20% mais caro em relação à Copa da Rússia em 2018. Depois das figurinhas, o item que ficou mais caro foi a carne, que subiu 79%. Refrigerante e água subiram 23,7% e a cerveja teve alta de 20,2%, quando consumida em casa. E quem está fazendo planos para comprar um novo aparelho de TV, atenção, eles estão 17% mais caros que na última Copa. E com tantos reajustes, e com a situação difícil para muitos trabalhadores, até pelo reajuste salarial que não cobre os 12 meses de inflação, fica bem complicado realizar esses pequenos desejos, aí a compra do churrasco, da cerveja, até a compra das figurinhas aí do álbum, para colecionar. Olha só, tem muita gente inadimplente. O Brasil hoje está com 67 milhões e 600 mil pessoas com alguma conta atrasada. São os números mais altos de inadimplência desde 2016 e que foram divulgadas esta semana pelo Serasa Experian. O levantamento destaca que estes 67 milhões e 600 mil endividados de julho eram 800 mil a mais na comparação com o mês anterior, o mês de junho, num quadro preocupante que revela o crescente endividamento da população no país. E de acordo com a análise, o segmento bancos e cartões é o que concentra a maior parte das dívidas, 28,6%. 22,2% dos devedores têm ajustes ainda abertos com aqueles compromissos financeiros até mais básicos, faturas de água, luz e também a conta do gás. 13,7% precisam acertar atrasos com outros serviços financeiros, 12,4% com os parcelamentos no setor do varejo. A análise apresentada pelo Serasa Experian também destaca os estados onde está a maior quantidade de endividados. Em São Paulo, são 16 milhões de pessoas, 6 milhões e 800 mil no Rio de Janeiro. Em Minas, 6 milhões e 400 mil pessoas. 4 milhões e 200 mil na Bahia, 3 milhões e meio no Paraná, 3 milhões e 200 mil endividados no Rio Grande do Sul. Dias difíceis, com as finanças para milhões de brasileiros. A Petrobras anunciou no Rio de Janeiro que a partir do próximo dia 1º de setembro, os preços do querosene de aviação vão ter redução. Ela será de 10,4% na variação, no preço de venda nas distribuidoras. Esta é a segunda queda seguida nos preços do chamado QAV, que já haviam sofrido redução de menos 2,6% no início de agosto. Conforme comunicado da empresa, os preços de venda do querosene de aviação da Petrobras para as companhias distribuidoras buscam um equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para cima e para baixo, conforme cotações internacionais. A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras. Elas, por sua vez, transportam e comercializam o produto para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos ou para os revendedores.
Distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento. Bom, fica a expectativa do consumidor agora, não é mesmo? Será que essa redução de preços vai refletir nos valores das passagens aéreas, com tarifas mais baixas aos passageiros? Estamos todos na esperança disso, não é mesmo? A conta do celular poderá também, muito em breve, ficar mais barata. A Anatel está cobrando o repasse do desconto do ICMS das empresas de telefonia. Por enquanto, em apenas 4 estados do país, foi repassado ao consumidor o valor que corresponde à redução no imposto. A Anatel notificou as principais operadoras de telefonia e TV a cabo. TIM, Oi, Vivo, Sky e Claro estão em débito com seus clientes. No mês passado, começou a valer a regra de redução de cobrança do ICMS por parte dos estados para esses serviços prestados pelas operadoras. Na média, o imposto caiu de 32% para 18%. Mas quem disse que as empresas repassaram esse preço menor para nós consumidores? Apenas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Espírito Santo é que houve esse repasse. Em São Paulo, por exemplo, a conta de ICMS caiu de 32% para 18% e o desconto já é aplicado a todos os clientes. Porém, nos demais estados, não há notícia da aplicação das medidas. Mas as operadoras já informaram que vão adotar as novas regras, mas elas não serão retroativas. A Anatel está de olho nessas promessas e deu prazo até o mês que vem. O consumidor merece esse repasse, né? Essa demonstração de respeito é o mínimo. Aliás, se veio a redução do imposto às empresas, ninguém, nenhum órgão fiscalizador deveria fazer esse tipo de cobrança. Se o consumidor confia na operadora de telefonia, muitos já somos clientes dessas empresas há tanto tempo, há décadas às vezes. O mínimo seria que o repasse tivesse sido feito automaticamente pelas empresas. Pena que dificilmente isso acontece, né, aqui no nosso país. Mais difícil ainda, de acordo com os próprios órgãos fiscalizadores, acontece no setor das operadoras. E atenção, oportunidade, hein? Vai ter novo concurso para vagas temporárias para o Censo Demográfico de 2022 do IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística abriu mais um processo seletivo para as vagas temporárias para o censo deste ano. São 6.514 vagas para recenseador. Para se inscrever nessa vaga, é necessário o nível fundamental completo. Já para as 251 vagas para agente censitário municipal e supervisor, é exigido do candidato ter nível médio completo. Os salários variam entre R$ 1.700 e R$ 2.100. As vagas são para todo o país e a jornada de trabalho para a função de recenseador é de no mínimo 25 horas semanais. A previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado. A remuneração será por produção. O recenseador vai entrevistar os moradores durante a coleta. A jornada de trabalho do agente censitário municipal e supervisor é de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. A previsão de duração do contrato é de até 5 meses, podendo ser prorrogado. As vagas para as funções de agente censitário municipal e agente censitário supervisor terão inscrições únicas. Ao candidato que obtiver melhor classificação no concurso, vai ser oferecida a vaga de agente censitário municipal. Os outros candidatos classificados vão ser destinados às vagas de agente censitário supervisor, conforme a ordem de classificação. As inscrições vão até o dia 29 de agosto, na segunda-feira. Informações sobre a previsão do tempo agora e com mais um alerta, hein? Preparem os casacos. A previsão, mais uma vez, indica que vai esfriar para valer nos próximos dias. E há chances até de a neve voltar a cair nas regiões de serra do sul do país. As temperaturas devem mudar já a partir deste fim de semana. A massa de ar fria de origem polar deve chegar ao sul do Brasil no domingo, dia 28. Há possibilidade de geadas em algumas partes dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A segunda-feira deve ser o dia mais gelado desta onda de frio e vai ser mais intensa na região sul, podendo chegar a ter temperaturas mínimas entre 0 e 6 graus em cidades do Paraná e Rio Grande do Sul. Já em Santa Catarina, os termômetros podem registrar temperaturas abaixo de 0.
E a possibilidade de nevar não pode ser descartada. O frio intenso vai gerar condições favoráveis para ocorrer precipitações de inverno, mas os locais com maior chance de ter neve são as áreas mais elevadas das serras gaúcha e catarinenses. E além do frio, vai chover. Estão previstos para sábado temporais isolados e ventos fortes no Rio Grande do Sul. Já no Paraná e Santa Catarina, a chuva deve cair no domingo. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a onda de frio deve provocar chuva a partir de segunda-feira, dia 29 de agosto. Vão ser mais alguns dias difíceis aí, né? Temperatura de bater o queixo, infelizmente, aqui no sul do país. Mas a gente tem que aguentar, né? Gente, vamos para o intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre as fazendas de algas. Um novo negócio aí que ganha espaço no mercado mundial. Fique ligadinho com a gente. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o país, são 4h39 da tarde. A você aí do outro lado da telinha, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Foi liberada hoje no Brasil a vacina e um medicamento contra a varíola dos macacos. A aprovação do imunizante e da medicação, e desse remédio foi divulgada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a liberação para uso da vacina Jynneos Invamex contra a varíola dos macacos e do medicamento Tecorivimat para o tratamento da doença no país. Para a aprovação, a Anvisa analisou dados da Agência Europeia de Medicamentos e da Agência Americana. A dispensa temporária e excepcional se aplica somente ao Ministério da Saúde e terá validade de 6 meses, desde que não seja revogada pela Anvisa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o imunizante já está aprovado nos Estados Unidos, Canadá e União Europeia. Tecovirimat é indicado para o tratamento de doenças causadas por ortopoxvírus em adultos, adolescentes e crianças com peso mínimo de 13 quilos. A vacina Jynneos Invamex, imunizante da empresa Bavarian Nordic, é fabricado na Dinamarca e Alemanha. A vacina é destinada a adultos a partir de 18 anos. Pesquisa científica apontou que o antiviral se mostrou promissor em reduzir a duração dos sintomas e o tempo em que pacientes com a varíola dos macacos são capazes de infectar outras pessoas. Em entrevista coletiva, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que o surto está diminuindo na Europa por causa de uma combinação de medidas de saúde pública, mudança de comportamento e vacinação, que previnem a transmissão. No Brasil, o número de casos confirmados até a noite de quarta-feira desta semana era de 4.144 casos, enquanto o número suspeito era de 4.653 casos, segundo dados do Ministério da Saúde. O país registrou um óbito relacionado à doença. A OMS disse ainda que na semana passada as infecções nas Américas registraram um aumento contínuo e acentuado, o que representa cerca de 60% dos casos no mês de julho. Nosso assunto agora tem a ver com preservação ambiental. A comercialização de vegetais aquáticos está crescendo ao redor do mundo. Até parece estranho, né? Mas é ecológico e vai em outra via daquilo que conhecemos como a agricultura tradicional. De olho nessa tendência, em várias mudanças que vêm ocorrendo, surgem as fazendas de algas. É isso mesmo. Não há a necessidade de terras férteis. A expectativa é de que esta possa ser uma saída estratégica na preservação ambiental. É uma tendência que se destaca em nível global. O mercado de vegetais aquáticos cresce ao redor do mundo. As fazendas de águas verdes, como são chamadas, podem ser instaladas tanto no mar quanto em terrenos improdutivos. E no lugar das sementes, células selecionadas são incubadas e cultivadas nos tanques. A água vai fornecer os nutrientes necessários para o desenvolvimento do organismo. E na hora da colheita, os tratores são substituídos por filtros e peneiras. A produção já conquista mercado na Europa e nos Estados Unidos, na indústria de alimentos, produção de biocombustíveis, fertilizantes e na substituição da soja. Destaque no mercado brasileiro por causa da redução das emissões de metano na produção de carne bovina. Isso porque, quando utilizadas na dieta dos bois, as algas podem reduzir em até 98% a quantidade de gás produzido na digestão desses animais.
Em 2020, pesquisadores da Nova Zelândia e Austrália provaram que a introdução da alga vermelha na dieta dos bois de corte foi capaz de reduzir de 40% a 98% do metano emitido durante a digestão desses animais. Mas é importante lembrar que o uso de algas como alimento não é novidade. Achados arqueológicos indicam que o ingrediente já faz parte da dieta humana há milhares de anos. Hoje, a União Europeia tem apoiado o setor de alga e já estabeleceu diretrizes para o desenvolvimento da economia azul, que envolve as atividades econômicas nos oceanos. As algas, em especial as microalgas, são usadas como fonte para a produção de biocombustíveis. Nos Estados Unidos, a indústria do combustível de algas é um mercado em expansão, com projeção de ultrapassar os 15 bilhões de dólares até 2030. E outra novidade é a utilização das microalgas para produzir cimento no Colorado, nos Estados Unidos. Já as macroalgas estão sendo utilizadas como fertilizante. No Brasil, as fazendas marinhas voltadas para a produção de macroalgas querem atender a demanda dos produtores de soja, que sofrem com a falta do produto em decorrência da guerra na Ucrânia. Tudo aos pouquinhos vai mudando, né? Com olhos aí dos negócios pelo mundo na preservação ambiental. Muito importante essas mudanças todas que aos poucos começam a acontecer. Vamos de notícias internacionais agora. O Papa Francisco tem planos de viajar à Coreia do Norte. O Santo Padre afirmou que jamais deixará de trabalhar na busca pela paz. A declaração foi dada hoje a um canal de TV sul-coreano. O Papa Francisco pediu nesta sexta-feira à Coreia do Norte que o convide para visitar o país, em uma entrevista a um canal de televisão sul-coreano. O líder religioso afirmou que não vai desperdiçar nenhuma oportunidade de trabalhar pela paz. Francisco disse à emissora estatal sul-coreana KBS: quando convidarem, e isso é o mesmo que dizer por favor me convidem, não direi não. Ele garantiu que seu objetivo não é nada além da fraternidade. A possibilidade de uma visita papal à Coreia do Norte foi estudada em 2018, quando o então presidente sul-coreano Moon Jae-in estabeleceu contatos com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Moon, católico, disse durante um encontro de cúpula que Kim afirmou que o Papa seria recebido em seu país com entusiasmo. Francisco disse na ocasião que gostaria de viajar à Coreia do Norte se recebesse um convite especial. Mas os contatos entre Pyongyang e Seul foram interrompidos após o fracasso da segunda reunião entre Kim e o então presidente americano Donald Trump em fevereiro de 2019. As relações entre as duas Coreias, separadas desde o fim da guerra na década de 1950, pioraram após a posse do novo presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol em maio. Bom, a guerra entre Rússia e Ucrânia chega já a 6 meses e 2 dias. Na Ucrânia, a usina nuclear de Zaporizhzhia, sob comando agora das forças de ocupação russas, essa usina, considerada a maior da Europa, foi desconectada da rede elétrica do país pela primeira vez na história. O desafio agora para o governo da Ucrânia é garantir a religação da usina ao sistema. E o anúncio dessa grande operação de reconexão de Zaporizhzhia foi feito nesta sexta-feira. A Ucrânia anunciou nesta sexta-feira que prepara uma operação para reconectar a rede elétrica à central nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pelas forças russas e desconectada na véspera. A Energoatom, operadora pública das 4 centrais atômicas do país, detalhou que está fazendo obras preparatórias para reconectar 2 reatores da central à rede. A companhia afirmou que os equipamentos e sistemas de segurança funcionam com normalidade. A Ucrânia anunciou na quinta-feira que a central de Zaporizhzhia havia sido totalmente desconectada da rede elétrica pela primeira vez em sua história, porque várias linhas de energia elétrica foram danificadas. A central, que tem 6 reatores com capacidade total de 6.000 megawatts, foi ocupada pelas forças russas em março. Há várias semanas, a Rússia e a Ucrânia trocam acusações sobre bombardeios contra o local. A ONU pede a criação de uma zona desmilitarizada ao redor da central para garantir a segurança e permitir o envio de uma missão de inspeção internacional. E da Ucrânia nós vamos ao espaço. É que o telescópio espacial James Webb da NASA capturou a primeira evidência de dióxido de carbono na atmosfera de um chamado exoplaneta. Exoplaneta é um planeta
localizado e identificado fora do nosso sistema solar. As imagens foram divulgadas esta semana pela Agência Espacial Norte-Americana. O exoplaneta foi chamado de VASP-39b e é um gigante de gás quente que orbita uma estrela parecida com o Sol. A NASA informou que esse exoplaneta está a 700 anos-luz da Terra e faz parte de uma investigação web maior que inclui outros 2 planetas em trânsito. A equipe responsável observou que o dióxido de carbono usou espectrografo de infravermelho próximo do telescópio, um dos 4 instrumentos científicos de Webb para observar a atmosfera do exoplaneta. O telescópio Webb é de alta sensibilidade e foi lançado no dia 25 de dezembro de 2021, em sua órbita atual a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Ele observa o universo com comprimentos de onda de luz mais longos do que outros telescópios espaciais. O Webb pode estudar o início dos tempos mais de perto, procurar formações invisíveis entre as primeiras galáxias e espiar nuvens de poeiras onde as estrelas e sistemas planetários estão se formando atualmente. Futebol, começa amanhã à tarde a 24ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras, isolado na frente, mais uma vez defende a larga vantagem na ponta da tabela contra um novo vice-líder do campeonato. Se na semana passada o duelo foi contra o Flamengo, jogando em casa, dessa vez o desafio do Palmeiras será no Rio contra o Fluminense. Veja os jogos. Goiás e Atlético Goianiense fazem o jogo que abre esta 24ª rodada. Confronto que está marcado para as 4h30 da tarde na Serrinha, casa da equipe alviverde em Goiânia. No mesmo horário, em Curitiba, no Couto Pereira, o Coxa tem jogo difícil contra o Avaí. As duas equipes precisam e muito da vitória para deixar a perigosa zona do rebaixamento. O Coritiba é o 18º, o Avaí o 17º na tabela. Também amanhã, mas a partir das 7 da noite, o líder Palmeiras faz o jogo mais esperado da rodada no Rio, no estádio do Maracanã contra o vice-líder Fluminense. Às 9 da noite, no Castelão, em Fortaleza, o Ceará recebe o Atlético Paranaense. No domingo, às 4 da tarde, tem Clássico Mineiro, no Estádio Independência. Teremos Coelho e Galo em campo, América contra Atlético Mineiro. Também domingo, às 4 da tarde, o São Paulo recebe o Fortaleza, no estádio do Morumbi. Às 6 tem Clássico Carioca no Rio. O Botafogo recebe o Flamengo no Engenhão. No mesmo horário, no outro extremo do país, na Arena Pantanal, o Cuiabá tem jogo difícil contra a equipe do Santos. 2 jogos fecham a rodada na segunda-feira. O Internacional joga contra o Juventude, no Beira-Rio, às 8 horas da noite. Às 9h30 tem Corinthians e Bragantino na Arena Itaquera, em São Paulo. As imagens que eu vou trazer agora, elas assustam, hein? Uma raposa atacou uma mulher na frente da própria casa dela em Nova York, nos Estados Unidos. Foi um susto. As câmeras de segurança registraram um momento em que uma raposa com a doença da raiva atacou uma senhora pelas costas. Ela estava falando ao telefone enquanto caminhava tranquilamente pela calçada da casa. A mulher reage, mas a raposa continua atacando. A vítima ficou ferida, mas foi socorrida por um vizinho. A raposa ainda tentou atacar outra pessoa, mas foi morta. O corpo do animal foi enviado para estudiosos da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Eles confirmaram que a raposa estava com a doença da raiva. Impressionante, né? Sufoco, que susto enorme, porque o bicho não desgrudava da mulher. Tomara que essa senhora aí nos Estados Unidos se recupere o quanto antes, né, das mordidas que levou da raposa. Agora a gente traz imagens curiosas do Rio de Janeiro. Olha só, uma mulher precisou se esconder embaixo de uma van para escapar de um assalto. Eram 5 da manhã na zona norte do Rio de Janeiro, quando uma jovem saía de casa para ir ao trabalho. Foi então que ela percebeu que na rua vinha uma moto, 2 homens e movimentos suspeitos. O pressentimento era de que ia ser assaltada. Um dos homens na moto acelerou e começou a gritar que só queria o celular. As imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que eles se aproximam para o assalto. A mulher correu para o lado de uma van e, quase que como numa brincadeira de pega-pega, enquanto os ladrões manobravam, a jovem esperta decidiu se esconder embaixo da van. Como os homens não viram mais nada após retornar, desistiram do assalto.
Que susto também, né? Que bom que ela foi esperta e conseguiu se livrar aí dos ladrões de maneira ágil e tão simples, né? Que foi se esconder ali, desaparecer da vista deles no meio da madrugada. Gente, Pauta Aberta está terminando. Agradeço muito a sua companhia. Tchau, um excelente fim de semana. A gente tem novo encontro marcado para a próxima segunda-feira à tarde aqui no Pauta Aberta. Eu vou estar esperando você. Até lá.